Fala moçada, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo, tudo em paz? Coisa boa! Trazendo aqui a segunda aula da trilogia fantástica sobre os hebreus, fenícios e persas. Hoje falaremos sobre os fenícios. Cara, os fenícios são sensacionais, espetaculares, maravilhosos. Bem, então, portanto, hoje a gente vai trabalhar com essa galera e descobrir um pouco o que é talassocracia. Já ouviu falar? Não? Então vem comigo. Pessoal, seguinte, esse na verdade poderia ser dito como um império fenício. Na verdade, eles não chegaram a ter um império, mas eles tiveram uma grande influência no comércio marítimo do mar Mediterrâneo por um longo tempo. Então os fenícios foram conhecidos por terem sido os exímios navegadores. E eles habitavam que local? De onde eles surgiram? Surgiram de onde hoje é o Líbano. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. E navegaram por diversos locais ao longo do mar Mediterrâneo. Dominaram, por exemplo, a parte norte da África quase todo, fundando cidades importantes que marcaram a história de outros povos, inclusive, por exemplo, Cartago, Leptis, Cirene e por aí vai. Então, eles tinham comércio com diversos lugares e foram bons navegadores porque tinham ali algumas condições que facilitaram essa situação. Vamos ver o que é isso? Bora lá. Seguinte, nós temos essas cidades mais importantes, Biblos, Sidom e Tiro, que foram cidades a cada tempo importante, né? Em cada período, uma dessas cidades teve a hegemonia do comércio e também da navegação, e a gente vai descrever um pouco melhor essa história agora. Bem, os fenícios também são de origem semita e eles habitaram onde hoje é o Líbano. Então, os libaneses são descendentes dos fenícios. Agora, por que é importante, ou o que fez com que, o que permitiu, o que levou os fenícios a se tornarem exímios navegadores? Porque, pensando ali que você está em Beirute, né, atualmente, você tem a leste grandes montanhas, áridas montanhas, em que basicamente se tem o quê? Tem cedro. É uma árvore, né? Cedro. Então tem o cedro ali a leste e a oeste o mar Mediterrâneo. E a pequena faixa, estreita faixa de terra ali era árida, não era boa para plantação, para o plantio. Então o que os fenícios tiveram a grande ideia de se lançarem ao mar? Agora, para se lançar ao mar tem que ter embarcação. E o que eles fizeram? Pegaram o cedro, pegaram a madeira do cedro e transformaram em grandes e maravilhosas embarcações. Os fenícios eram muito conhecidos em toda a antiguidade por terem essa capacidade sem igual, sem precedentes, de navegar como ninguém no mar Mediterrâneo e fazerem essas colônias em diversos lugares. Bem, então eles começaram a navegar e por isso eles se tornaram referência na questão de navegação na antiguidade. Em termos religiosos, eles são inclusive citados também pelos hebreus, na Bíblia dos hebreus, né? São citados lá como cananeus. Bem, eles eram politeístas, acreditavam em diversos deuses, como todos os povos que nós já estudamos anteriormente, com exceção dos hebreus, que lá no início também tinham outros deuses, mas depois do código de ética firmado com Yahvé, o culto hebreu, o culto hebraico se tornou monoteísta, mas os fenícios, voltando aqui, são politeístas, eram, né? Cada cidade-estado, e era interessante porque naquele pequeno território que eles ocupavam, cada cidade-estado tinha o seu próprio deus. Isso era mais ou menos comum também, por exemplo, na Mesopotâmia. A gente já viu isso em outros vídeos, né? Bem, eles representavam os deuses dele em forma humana. Isso a gente chama de característica antropomórfica, tá? Então, os deuses são representados com qualidades humanas. Os deuses tinham essa manifestação animista, né? A alma da natureza é uma alma divina, então os deuses se manifestam por meio das manifestações e dos fenômenos naturais, né? Bem, cada cidade tinha o seu deus. Geralmente os deuses são tratados na forma feminina como Baalit, senhora, e na forma masculina como Baal. E eles são citados na Bíblia, inclusive, também. Mas há deuses que ganharam destaque como Melkart e Shamash.
Bem, e em termos políticos, eu disse anteriormente que eles tinham uma talassocracia, que era uma espécie de império, entre aspas, marítimo. Na verdade, eles tinham uma grande influência de um comércio marítimo. Então, eles se impunham a autoridade deles por meio do comércio, tá? Como eles eram grandes navegadores, inclusive eram tão bons navegadores que por um tempo tinha-se a suspeita de que poderiam ter chegado às Américas. Isso não foi comprovado, o que se sabe é que muito provavelmente eles tenham atravessado o Estreito de Gibraltar, que é aquela pequena, né, aquele estreito entre a África e a Península Ibérica. Bem, cada cidade-estado tinha sua autonomia e tinha sua independência, portanto, então havia uma autoridade centralizada para comandar tudo. A primeira cidade de destaque ali na região foi Byblos, que predominou no terceiro milênio antes de Cristo, depois Sidon no segundo milênio e depois Tiro no primeiro milênio. Até que no finalzinho ali, né, do primeiro milênio antes de Cristo, Alexandre Magno, esse exímio também, estou falando muito exímio hoje, né? Mas esse grande imperador Alexandre Magno dominou completamente a região e aí diminuiu a influência dessas cidades sobre o comércio marítimo. E o Alexandre o Grande, então, ele não nem vai ter muito tempo, mas depois outros impérios vão assumir o comércio no mar Mediterrâneo. Bem, e aí tem uma cidade muito importante fundada pelos fenícios, que é Cartago. Cartago vai se tornar era uma cidade independente, mas Cartago vai se tornar ali uma referência no comércio marítimo e inclusive vai rivalizar com Roma. Portanto, os fenícios ali fizeram frente a grandes impérios, o Egito, os persas, os macedônicos, os romanos, eles eram bons, viu? Muito bem. Inclusive, deixa eu contar aqui rapidinho. Vocês sabiam que os antepassados, né, os libaneses atuais, são os descendentes dos fenícios. Mas o Líbano é um país pequeno. Devido a problemas de guerra civil, dificuldades econômicas, muitos libaneses saíram do seu território mãe, né? E muitos desses libaneses vieram para o Brasil. O Brasil é o país que tem mais libaneses, né? Contando com pessoas que nasceram lá e seus descendentes, tem mais libaneses do que o próprio Líbano. Vocês sabiam disso? Inclusive tem figuras muito importantes na política atual que são descendentes de libaneses, né? Como Michel Temer, o antigo presidente da República. Beleza? Vamos lá. E economia? O que os caras faziam? Bem, eles faziam extrativismo, traziam a madeira, pegavam o Líbano lá para. O Líbano. Pegavam ali o cedro para transformar em embarcação, faziam também, claro, né, comércio marítimo, mas eles também cultivavam olivas e vinhas, que é uma cultura agrícola muito comum ali no Mediterrâneo, né? Então, se você vai tanto ali na Sicília, quanto no sul da Itália, ali no norte da África, o cultivo de oliva e vinho é uma coisa maravilhosa, tá? Inclusive, se um dia vocês forem lá visitar, podem trazer para o seu professor ali alguma iguaria da região, beleza? Bem, faziam pesca também, eles tinham disponibilidade ali, né? O mar Mediterrâneo, então faziam pesca também. E o artesanato? O artesanato fenício era qualquer coisa de maravilhoso, viu? Impressionante o que os caras faziam com tinta, com cerâmica, com tecido, com vidro. Então os caras faziam vidro, cara. Eles eram impressionantes. Os fenícios eram maravilhosos. E vocês não têm ideia o quão maravilhoso era o povo fenício. Bem, alguns aspectos gerais. Eu já disse que eles eram grandes navegadores. As embarcações deles tinham um olhinho assim. Ficava ali, tô de olho em você, tô de olho em você, tô de olho em você. Não vem me combater. Bem, os fenícios, então, eles tinham essas embarcações maravilhosas e utilizavam as embarcações para o comércio marítimo, mas também para a guerra. Para a guerra, não venha me enfrentar que eu sou bom navegador. Bem, tinham um grande conhecimento também, por serem navegadores, eles tinham conhecimento de astronomia e matemática. Engenharia náutica também, né? Para fazer essas embarcações, precisavam desses conhecimentos todos, né? E desenvolveram o alfabeto. Vocês sabiam que os fenícios foram os caras que desenvolveram o alfabeto que nós utilizamos até hoje? Não sabiam, gente, tá vendo? Por isso que os fenícios eram maravilhosos. E eles desenvolveram o alfabeto que a gente utiliza hoje, gente. Vocês não sabiam? Pois é. Bem, é claro que não completamente, porque as vogais, por exemplo, que foram adicionadas pelos gregos, mas as consoantes basicamente foram criadas pelos fenícios. Agora, Edmar, por que eles criaram o alfabeto?
porque como eles navegavam em diversos lugares, eles tinham dificuldade, obviamente, de comunicação, porque eles falavam línguas diferentes. Então eles criaram ali o alfabeto para facilitar a comunicação com esses outros povos. Olha quanto esse povo era inteligente, gente amiga! Bem, aqui o alfabeto deles. Olha que beleza. Tem umas letras, inclusive, que se parecem até hoje com as nossas letras, né? A minha letra é só que ao contrário. Ré, ré. O D é o Dalet. O C é o Gimel. O C e o G, né? Gimel. Eu sou fluente em fenício, gente. Muito obrigado. Bem, e aí um desafio para vocês que estão assistindo esse vídeo aí. Escreva uma palavra relacionada à história em fenício. Olha que o vocabulário, você pode, né, retornar ao vídeo depois. E aí você escreva alguma palavra em fenício e desafie os colegas para fazer. Você sabe o que eu escrevi aqui? Você sabe? Sabe? Adivinha? Então, não adivinhou? Então não vai ganhar um prêmio maravilhoso meu que eu escrevi uma coisa relacionada à história. Beleza? Então, desafio lançado, quero ver, hein? Muito bem, e para finalizar essa história toda, aqui tem um grande resumão que vocês podem parar esse vídeo e depois copiar à vontade esses conteúdos que já foram ditos ao longo desse vídeo, tá bom? Moçada, olha, um grande abraço para vocês, espero que vocês tenham gostado dessa aula e a gente se encontra daqui a pouco na terceira e última aula dessa fantástica trilogia na viagem sobre os hebreus, fenícios e persas. Um grande abraço para vocês e até a próxima. Tchau, gente!